Neste Marcos de História, no Marco de Canaveses, nós pretendemos apresentar aqui não um, mas dois elementos da história marcoense. O primeiro, que tem a ver com o processo da construção deste edifício que aqui vemos, o edifício dos Passos do Conselho, e o segundo relacionado com o processo de elevação à vila da então Aldeia do Marco. E podemos dizer que, quanto à construção deste edifício, tudo se iniciou a 22 de agosto de 1910, portanto em tempos ainda de monarquia. Aliás, até o próprio Presidente da Câmara era um conde, o Conde de Ariz, António Joaquim Vieira de Magalhães. Portanto, o que mostra o contexto histórico daqueles momentos do início da construção deste edifício. Mas isto foi em agosto de 1910, nestas terras que são as terras de Carmo Miranda, precisamente quando Carmo Miranda estava no processo de ida para o Brasil. Mas aqui, quanto à história deste edifício, vamos a um segundo elemento. E o segundo elemento que queremos aqui realçar é passado já em 1912, portanto, as obras tinham iniciado em 1910 e a 3 de outubro de 1912, apesar da falta de condições assinaladas, especialmente nos jornais daquela época, foi nesse dia, dia 3, um dia de feira, foi nesse dia que foram aqui colocados os presos que estavam algures noutras dependências aqui desta Aldeia do Marco. Foram trazidos para aqui os presos, aqui colocados, como nós podemos ver nesta parte central do edifício, que era destinada à cadeia. Ainda estão ali as grades nas janelas, aliás são uma decoração ainda diária de alguns gabinetes de trabalho da nossa Câmara Municipal. Quase o último elemento que apresentamos é de 3 de janeiro de 1914, mais um dia de feira. Pois foi nesse dia, 3 de janeiro, que se efetuou neste edifício a primeira reunião da Câmara Municipal. Portanto, reparem, a obra tinha iniciado em 1910, portanto estamos em 1914, quando aconteceu então a primeira reunião. Parece que ainda não havia muitas condições, o edifício ainda não tinha mobília e, portanto, aconteceu esta reunião, como eu já disse, sem as condições mínimas, mas aqui se fez. Nós estamos aqui no Salão Nobre, o local, hoje em dia, o local do debate por excelência. Temos ali ao lado os gabinetes, entre os quais o gabinete da Presidência e o gabinete ao lado tem aquele varandinho para a rua, esse varandinho que nós conhecemos. E é assim esta história que, já reparem, em 1914 ainda não estava o edifício bem preparado, parece que a mobília apenas chegou a 1915 e depois houve mais obras até que foi dado quase como concluído por volta de 1920. Portanto, uma história longa a da construção deste edifício, uma construção iniciada em 1910. E relativamente ao assunto, já aqui apresentamos da elevação do Marco de Canaveses à vila, Marco de Canaveses na altura sempre apresentado como uma aldeia, a Aldeia do Marco. E é precisamente a partir de 1914 que aparecem os primeiros elementos a falar de uma vila do Marco de Canaveses. Primeiro num jornal, o jornal O Imparcial do Marco, que se apresentava como editado na vila do Marco de Canaveses. E a notícia seguinte é já de 1916, quando aparece nas atas da Junta da Freguesia de Fornos a designar esta Aldeia do Marco como vila. Bom, não há um documento que fale da elevação do Marco de Canaveses à vila, mas temos estes elementos presentes nas atas, tanto daqui, da Junta da Freguesia de Fornos, como depois também nas atas da Câmara Municipal, embora isso só aconteça em 1919. Assim a história da construção deste edifício dos Passos do Conselho do Marco de Canaveses, uma obra iniciada em 1910, finalizada aí pelo fim dessa década, 1920, não se sabe exatamente quando, e como veem, nós temos aqui lá uma inscrição que assinala 1911, 1911 que não aparece como uma data com um acontecimento especial. Nós falamos de 1912, 1914, 1919 e não aparece o 1911 por uma razão muito simples, é que aquela data
deveria ser um 1910. 1910 foi o início da construção. Mas o poder que estava, então, um poder republicano, não admitiu colocar acolá um 1910, que significava tempo de monarquia. E colocaram então um 1911, que já significava tempo de república. É esta a explicação. E, como resultado, temos ali uma data que pouco ou nada significa. E é esta a história da construção dos Passos do Conselho do Marco de Canaveses.